A demissão de aliados do ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, criou um novo conflito de bolsonaristas com o governador Tarcísio de Freitas. Pelo menos 14 pessoas ligadas a Derrite foram afastadas ontem por ordem direta do governador. Derrite já tinha deixado o cargo no final do ano passado. Ele reassumiu o mandato de deputado federal e deve ser candidato ao Senado pelo PP. Josias, pedi para você comentar essa questão aí do Derrite, né, dessa purga que o Tarcísio está fazendo com relação aos aliados do Derrite no governo paulista, né? Qual que é a razão dessa purga, qual é a razão dessa substituição? O Tarcísio está querendo dar uma limpada de terreno, dar um rebranding de imagem, porque o governo ficou bastante marcado pela alta da letalidade policial, operações violentas na Baixada Santista. No ano passado, teve um aumento da letalidade policial no estado de São Paulo. Mas também não é só, né? A gente tem visto o governador levar umas invertidas na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Bolsonaristas, né? Tem criticado e tem falado, olha... se o governador está tão feliz de saudar candidaturas do PSD, como fez, né? Ele falou que beleza, porque no segundo turno todo mundo se soma, então vamos lançar um candidato do PL em São Paulo, né, um dos deputados estaduais propôs na tribuna, falou, vamos lançar um candidato do PL em São Paulo, e aí no segundo turno todo mundo se soma Tarcísio com ele, ou ele se candidato com o Tarcísio, né? A vida do Tarcísio nunca foi muito fácil aqui com relação à questão do bolsonarismo, mas agora a tendência é a pressão aumentar, né? Sem nenhuma dúvida, porque até por conta dessa coreografia que deu ao Tarcísio de Freitas no cenário nacional uma pecha que rendeu a ele uma pecha de submisso aos interesses e às conveniências do Bolsonaro, ele agora precisa fazer uma espécie de contrapeso em São Paulo, precisa exibir alguma independência nas composições de São Paulo. E há um diagnóstico que se consolida ao redor do Tarcísio, e ele tem aí um grupo político grande em São Paulo. Há um diagnóstico desses aliados do governador de que se você teve que se render à candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República, obviamente, isso tem que ter um peso ou um contrapeso na composição, por exemplo, da chapa em São Paulo. Então, a escolha do vice não pode ser do PL, porque aí a submissão ficaria ainda mais explícita, né? Já está apoiando o PL com o Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Aí o PL indica também, impõe o vice. Do mesmo modo, o Tarcísio parece que construiu aí uma resistência à ideia de indicar alguém do PSD, o próprio Gilberto Kassab. Então há uma discussão hoje muito intensa ao redor do governador para composição. Já está lá, o Derrite já é candidato na chapa ao Senado, como candidato ao Senado, né? Então ele está sentindo a necessidade de impor limites à influência do bolsonarismo nas suas articulações em São Paulo. Ainda ontem ele dava uma declaração que prenuncia essa intenção, não é? Ele dizia, olha, o PL adquiriu uma importância muito grande para nós, dizendo o Tarcísio. Então, no meu projeto, o PL acabou adquirindo uma importância, uma relevância muito grande. Agora, nós temos também que ver quem é que já estamos apoiando o candidato. Eu acho que a gente teve uma pequena interrupção no sinal. Josias, por gentileza, desculpa, só retoma essas suas últimas duas frases, porque seu sinal travou aqui. Eu dizia que o Tarcísio de Freitas sinaliza nas suas declarações públicas, inclusive, essa intenção de atenuar o peso do bolsonarismo nas composições que ele vem fazendo em São Paulo. Então ele dizia, ainda ontem, que o PL adquiriu uma importância muito grande para ele, porque
decidiu apoiar o Flávio Bolsonaro na presidência da República. Então, isso tem um grande significado e é preciso compensar isso em São Paulo, que é um colégio importante, já tem a candidatura do Flávio Bolsonaro, e agora, na composição da vice, sinaliza o Tarcísio, você precisa contemplar outros interesses, né? Então, claramente, ele está fazendo um movimento para atenuar o efeito da submissão. O fator submissão está pesando agora nas composições em São Paulo. E ele tenta fazer no seu grupo político paulista, tenta oferecer compensações para o fato de ele ter se rendido completamente no cenário nacional às conveniências do Bolsonaro. Só para explicar a declaração que eu tinha dado no início, com mais informações, né? Foi o deputado estadual Gil Diniz, que é muito próximo de Eduardo Bolsonaro aqui em São Paulo, que deu aquela declaração que eu abri a pergunta, né, para o Josias, né, a aspas do deputado. Porque assim, depois que o Tarcísio foi visitar o Bolsonaro na cadeia, né, lá na Papudinha, ele argumentou que mais de uma candidatura da direita, aspas, não é um problema, porque no eventual segundo turno todo mundo reuniria forças contra o Lula. E aí o Gil Diniz falou na tribuna da Assembleia de São Paulo, aspas, essa mesma lógica vale para o governo de São Paulo, porque se vale para o governo de São Paulo, vale a pena o Partido Liberal ter um candidato também, porque ajuda a chapa de deputado estadual, ajuda a chapa de deputado federal. O Partido Liberal é o maior partido do estado de São Paulo e o maior partido do Brasil. Seguiu ele, fecha aspas, né, defendendo uma candidatura aqui, fustigando, é claro, o governador Tarcísio de Freitas, Gil Diniz, inclusive, que está colocando o sobrenome Bolsonaro, né, no seu nome político, né?